Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou Alexandra Pedrical, eu sou dermatologista. A nossa live de hoje está incrível. Vamos entrando. Olá pessoal, hoje a gente tem muito conteúdo bom para passar. O tema hoje da live vai ser 5 razões por que a sua dermatite não está melhorando. Na verdade, quando eu estava preparando essa live, eu fui fazer o script e aí eu vi que não eram 5 razões, eram 6. Então, o tema de hoje é 6 razões por que a sua dermatite não está melhorando. Como eu me apresentei, né, eu sou dermatologista, eu sou Alexandra, e eu criei esse canal aqui porque eu percebi a dificuldade dos pacientes entenderem plenamente o que é a dermatite atópica, como é feito o tratamento, entenderem que é uma doença que é multifatorial, e também eu vi a dificuldade do médico, que às vezes numa consulta ele não conseguia passar toda a informação que ele gostaria para o paciente, até por limitação de tempo, até porque também não adianta sobrecarregar o paciente com muitas informações na primeira visita, porque a chance dele esquecer vai ser muito grande. Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live. Como eu falei, vão ser 5 razões porque a sua dermatite não está melhorando. Então eu tenho também um canal no Telegram e um canal no YouTube. Então se vocês ainda não seguem, tem o link desses canais na minha bio. E eu tô sempre botando conteúdo em todas essas redes. Inclusive o link das lives também fica lá no YouTube. Então quem tiver interesse é só se inscrever no link da minha bio. Eu não consegui fixar aqui o tema. Para quem chegar... então 6 razões porque a sua dermatite não está melhorando. Olá pessoal, boa noite. Prontinho, fixei. Então vamos começar. Muito obrigada a todos por estarem aqui hoje e qualquer dúvida vocês podem ir me mandando que dentro do possível eu vou estar respondendo. O que acontece? A dermatite atópica, quando a gente fala assim, a dermatite atópica de um paciente não está melhorando, o que é importante entender? Que se essa dermatite atópica ela não está melhorando, em algum momento esse paciente ele pode precisar de uma medicação sistêmica. O tratamento da dermatite vai seguindo como se fosse uma escada. A gente começa com tratamento com cremes, medidas comportamentais, e com o tempo pode ser que o paciente precise de uma medicação sistêmica, ou a fototerapia ou o tratamento oral. Então, para o tratamento da dermatite, é fundamental a gente conseguir classificar qual a gravidade da doença do paciente. Se o paciente tem a dermatite, não está melhorando, em algum momento ele pode ser caracterizado como uma dermatite grave e precisar dessas medicações sistêmicas, que também tem uma série de desdobramentos. É um tema para uma próxima live. Então, como que a gente pode caracterizar a dermatite? Uma dermatite que é leve é aquela dermatite que tem algumas áreas com a pele ressecada, muitas vezes ela pode não gerar vermelhidão e ela gera ressecamento em determinadas regiões, mas não influencia tanto na qualidade de vida do paciente, nem limita as atividades dele, ou seja, ele consegue ter uma vida praticamente normal, só que com uma pele mais seca. Isso pode até ser difícil, às vezes, para ter esse diagnóstico quando vai num profissional, porque às vezes é uma coisa que não chama tanta atenção desse paciente. Se a dermatite atópica é moderada, ela já começa a incomodar um pouquinho mais. Pode ter uma área mais extensa de ressecamento, pode atrapalhar a qualidade de vida desse paciente, às vezes ele acorda à noite se coçando, a lesão é um pouco mais extensa e aí o paciente tem crises por mais vezes e precisa estar utilizando as medicações, os cremes de tratamento por um tempinho maior. Já a dermatite atópica grave, eu acho que não tem muita dificuldade na classificação, às vezes até o paciente consegue perceber isso, às vezes quando ele está numa crise grave, é quando você tem muitas lesões pelo corpo, o paciente tem muita vermelhidão, ele pode ter as lesões em diferentes estágios evolutivos, ou seja, lesões agudas, subagudas ou crônicas.
vai ter as bolinhas vermelhas, vai ter aquela exudação minando água, pode ter aquele grosseirão na pele, onde a pele fica muito ressecada, principalmente em região de dobras, em se tratando de adolescentes e adultos. E isso pode sim evoluir até para uma eritrodermia, ou seja, um vermelhão do corpo inteiro, e aí é bem grave, às vezes o paciente precisa ser até internado para tratar. Afeta muito a qualidade de vida desse paciente, vocês imaginam só, pelo que eu estou dizendo aqui, um paciente todo vermelho, descamando, lesões que acontecem em áreas visíveis do corpo, então isso pode afetar muito a qualidade de vida desse paciente, ainda mais porque isso tudo pode gerar uma coceira tão intensa à noite que esse paciente ele não vai conseguir dormir. Então quem não dorme bem, geralmente não consegue desempenhar as suas outras funções de maneira adequada também. Então aí a gente classificou a dermatite atópica em leve, moderada ou severa, e esse é um passo muito importante para a gente conseguir entender como a gente vai tratar, como eu tinha falado para vocês. A dermatite atópica, se a dermatite atópica é severa e você precisar dessas medicações sistêmicas, a gente não pode pular etapas, ou seja, quando você chegar para o atendimento do seu profissional, ele conseguir fazer o diagnóstico da sua doença, você não pode pular etapas, ele vai te orientar tudo que você tem que fazer em relação ao tratamento físico mesmo do seu corpo, o controle do ambiente, às vezes gatilhos que você pode ter, ou então vai te orientar gatilhos ocultos que você pode estar pesquisando em relação à sua dermatite. Mas eu tô com o corpo todo vermelho. Às vezes ele vai te passar um creme mesmo, porque a gente sabe que os cremes de corticoide e os inibidores da calcineurina, eles são muito utilizados no tratamento da dermatite. O paciente ele vai numa expectativa no médico, às vezes de ter uma cura, uma resolução mais rápida, às vezes ele pensa que a medicação oral vai ter um efeito melhor, mas é importante entender que a gente não pode pular etapas. Os cremes fazem parte do tratamento, não tendo uma resolução, a gente pode passar para a etapa seguinte, até porque todas as medicações elas têm efeitos colaterais, então o seu profissional de confiança, ele vai saber o porquê que ele está te indicando aquela medicação ali. Eu tenho uma ressalva para fazer aqui. Alguns de vocês e no consultório também, os pacientes me procuram perguntando se a dermatite atópica ela pode aparecer na vida adulta. A gente já conversou aqui e a dermatite atópica pode sim aparecer na vida adulta. Mas às vezes o que acontece? O paciente, ele pode quando jovem, criança, adolescente, ele ter uma dermatite muito discreta, que às vezes só gera um ressecamento, igual a gente conversou, e aí por ser tão discreta, ele pode não ter um diagnóstico quando jovem. Ou então o paciente ou o próprio pai do paciente não se lembram desse ressecamento na pele. Então isso é uma possibilidade para os pacientes que fazem o diagnóstico na vida adulta. Uma outra situação é que às vezes o paciente ele mora num local tropical, que tem um clima adequado, às vezes ensolarado, com uma boa umidade do ambiente, e em algum momento esse paciente ele se muda. Às vezes vai para o sul, por exemplo, e aí e nessa região, às vezes o clima é mais seco, mais frio, e para esse paciente isso pode ser um gatilho. Então a sua dermatite atópica pode ser desencadeada ou agravada por essa mudança. Uma outra questão também é a gravidez. Não necessariamente a dermatite atópica ela vai piorar ou melhorar na gravidez, pode acontecer as duas coisas e aí o paciente vem a descobrir a dermatite atópica na gravidez. Isso quer dizer que então não existem casos de paciente verdadeiramente que só desenvolvem ADA na vida adulta? Não. Mas quer dizer que muitos pacientes que vão desenvolver a dermatite atópica na vida adulta, eles podem sim já ter tido desde antes a dermatite atópica e não se aperceberem disso por isso tudo que eu falei, porque às vezes a doença ela é muito leve e aí pode acontecer. Geralmente quando a dermatite atópica ela comete os adultos, né, ela surge na vida adulta, ela tende a ser uma dermatite atópica mais grave, mais persistente e pode ser grande a chance do paciente precisar fazer uma medicação sistêmica mesmo. E aí sistêmica aqui eu tô falando a fototerapia ou as medicações por via oral ou até mesmo as injetáveis. Antes da gente então entrar naquelas 6 razões, né, por que a dermatite não tá melhorando, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando comigo. Vou tentar ser um pouquinho mais rápida, muita gente me dando olá, boa noite. Boa noite a todos, nos ajude, vou tentar.
A Jana tá falando, meu filho tá sofrendo demais. A Kelly, tenho dermatite atópica desde os 2 meses de idade. Então, olha só, é uma dermatite atópica provavelmente persistente, com grande potencial, então, para se tornar uma dermatite moderada grave. Esse tema, estou com alergias pelo corpo todo e não melhora. Tem algo específico para aliviar a coceira? Na verdade, a coceira é uma questão que é multifatorial. Existem diversas coisas que podem ser feitas para aliviar a coceira, e isso realmente seria um tema até para uma próxima live mesmo. Mas com certeza, o que a gente vai falar aqui de alguma maneira vai te ajudar também nas crises de coceira. Lesões e coceira, ó, a Kelly tá falando, a minha é grave. A Naira, meu filho tem a dermatite crônica, muita gente, né? Meu filho não consegue dormir por causa da coceira. Olha, o IgE é de 3.152 e a dermato não me orientou. Então, a IgE também é um exame que pode ser solicitado na investigação da dermatite atópica. Não é necessário para todos os pacientes, porque a gente sabe que a dermatite atópica ela pode ter um mecanismo mediado pela IgE, ou seja, que é uma célula de defesa do nosso corpo, uma imunoglobulina, mas tem pacientes com dermatite atópica que não vão ter essa elevação da IgE, mas a grande maioria deles pode ter sim o aumento da IgE, porque isso quer dizer que esse paciente ele é mais alérgico. Ele pode evoluir até para uma marcha atópica, que às vezes é a associação com asma, rinite, alergia alimentar e a dermatite atópica. Então tem que ficar de olho aí com essa IgE alta nesses fatores. Já fiz vários tratamentos com corticoide, não adiantou nada. Apareceu com 25 anos, quando mudei para o Brasil. Olha só, aquilo que a gente estava conversando. Às vezes você muda de ambiente e aí você pode realmente desencadear a dermatite atópica. A minha na gravidez piorou e muito. Pode acontecer sim, Kelly. Conforme a gente estava falando aqui, não é todo mundo, não precisa se desesperar. Se você é mulher, está em idade fértil, não precisa ficar desesperada ou então evitar engravidar. É bom que você tenha orientação com o seu médico, mantenha a hidratação na sua pele, mantenha uma boa cabeça, porque a gente sabe que o estresse ele piora isso tudo, e esteja ciente que a dermatite atópica pode vir a piorar na gravidez. Dermatite atópica pode surgir no couro cabeludo do bebê? Pode sim. É um diagnóstico diferencial com a dermatite seborreica, mas com certeza pode acometer o couro cabeludo. Eu tenho desde criança, estou em crise no pescoço. Por que as coceiras são tão intensas na dermatite crônica? Na verdade, a dermatite atópica, você tem que entender o mecanismo da doença. Ela cursa com uma perda de água transepidérmica. Quando você não consegue reter água na sua pele, isso gera um ressecamento na sua pele e aí você tem uma suscetibilidade maior de irritar. É como se você tivesse uma pele sensível. E aí gera essa coisa da ressecamento, irritação, coceira. Que aí você cria um ciclo que você se coça, você piora a irritação e aumentam as células inflamatórias na sua pele e assim vai. Se você não cortar esse mecanismo e interromper a crise, você pode ficar com aquele vermelhão pelo corpo inteiro que eu estava falando se você não chegar num tratamento adequado. Não é que vá acontecer, mas pode acontecer. Sugestões para reduzir a vermelhidão no rosto ou maquiagens apropriadas. Então, se você tem uma dermatite atópica, o que é comum da doença, você ter essa vermelhidão no rosto, às vezes o que você pode estar utilizando é potencializar o seu hidratante, tem que sempre fazer o acompanhamento com o seu médico e em alguns momentos pode ser necessário os cremes de tratamento ou não. Uma coisa que pode estar ajudando bastante é água termal. Às vezes, se não conseguir utilizar água termal por conta do custo, medicação, você pode estar fazendo mecanismos genéricos, tipo sprayzinho de soro fisiológico, às vezes uma compressinha gelada, são coisas que tendem a aliviar um pouquinho. Tem que ter muito cuidado com as maquiagens, porque maquiagem tem que ser própria, hipoalergênica, de preferência que tenha hidratante associado, para não estar piorando a sua vermelhidão e o ressecamento na sua pele. Então vamos lá, gente. Vamos entrar aqui no tema propriamente. A gente combinou falar sobre isso, né? Então, a primeira razão porque a sua dermatite atópica pode não estar melhorando é a baixa aderência ao tratamento. Gente, isso daqui é muito sério. Quando eu digo uma baixa aderência ao tratamento, eu não estou dizendo simplesmente que você não está utilizando os cremes de tratamento que foram indicados. Na verdade, é uma coisa que é multifatorial. Então, você foi no seu médico, no seu dermatologista, ele te indicou um hidratante, às vezes um sabonete leve ou um óleo de limpeza para você estar tomando banho.
Ele te orientou diversas medidas do ambiente para você estar realizando. Se você tem cachorro, às vezes para não dormir na sua cama com cachorro. E dentre outras coisas, ele te orientou os cremes. Então, a baixa aderência é muito grande, gente. Muito grande. Às vezes a gente vai num profissional, num médico, num dermatologista, num alergista, para pedir a opinião daquele profissional. No entanto, a gente sai dali com a prescrição na mão e em algum momento a gente acha que a gente sabe um pouquinho mais. E aí resolve não fazer o tratamento conforme ele recomendou. Isso acontece muito e por diversas razões. Uma das razões pode ser o efeito colateral, o medo do efeito colateral das medicações. Às vezes o seu médico te indicou um creme que você já ouviu que tem diversos efeitos e aí você não quer fazer uso daquela medicação. Então, a baixa aderência, vamos lá, vamos entender. Se você tem uma dermatite atópica crônica, você procurou um profissional de saúde, por favor, faça o que ele está te orientando. Porque se não melhorar, é aquilo que a gente conversou. A gente vai subindo degraus no tratamento, você vai voltar nesse profissional e vai falar, olha, eu fiz tudo que você me recomendou e não melhorou. Isso vai entrar na linha de raciocínio daquele médico que está te acompanhando e aí ele vai evoluindo, progredindo no seu tratamento e te ajudando. Quanto mais vocês conversarem, a entender dentro da sua rotina o que você pode fazer para ter um tratamento diferenciado que realmente vai te ajudar. Então, sigam o que o médico está te prescrevendo. Um outro motivo da não aderência ao tratamento pode estar relacionado ao custo do tratamento. Eu sei que os cremes de corticoide eles são um pouco mais baratos, às vezes, do que os inibidores da calcineurina, como, por exemplo, o pimecrolimus ou o tacrolimus. Então, o custo ele é um limitante. Também os hidratantes próprios para dermatite atópica, eles podem ser muito caros, às vezes para o bolso de determinadas pessoas. Então, isso exige um planejamento, a gente também vai falar sobre isso hoje, exige um planejamento para você conseguir arcar com esse tratamento. Então, o custo ele pode ser um dos motivos de uma baixa aderência. Às vezes o paciente ele quer seguir o tratamento bonitinho, fazer tudo certinho, mas ele tem uma limitação financeira. Então, eu vou tentar ajudar vocês em relação a isso. Uma outra coisa que eu ia conversar com vocês é que, assim, eu sei que o tratamento é caro, né? Ele pode ser custoso, principalmente para algumas pessoas, mas, gente, não economizem no hidratante, na quantidade do hidratante. Porque um dos pilares fundamentais do tratamento da dermatite atópica é a hidratação. Então, se você poupar hidratante na sua pele, você está poupando o tratamento. E aí pode ser que você entre em crise e aí você precise fazer uso de outras medicações. Então, às vezes, o barato sai caro, porque você, teoricamente, está economizando, porque você vai usar menos creme, mas você lá na frente pode ter uma crise por conta de você não ter prevenido e aí o barato saiu caro. Então, gente, tem que caprichar na hidratação, pelo menos 2 vezes por dia. Às vezes, se o paciente está com crise, ele vai precisar estar hidratando a pele mais vezes, até 3 vezes, até 6 vezes por dia. Então, isso assim, vai ser bem individualizado, de acordo com o momento, de acordo com a crise que o paciente está passando. E um outro motivo, às vezes, para o paciente não aderir ao tratamento é porque ele não gosta de passar cremes. Eu, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. E aqui a gente sabe que o verão é bem intenso. É difícil até a gente ter inverno. A gente está passando agora por um friozinho, mas é difícil. No geral, é bem quente. E tem muito paciente que se queixa, que fica todo melecado porque passa hidratante, às vezes transpira. A textura, assim, pode ser desagradável e te dá a sensação de que você está sujo ao longo do dia. Você ficar com uma sensação ruim por conta do suor e daquele hidratante escorrendo. Mas, gente, como eu falei, o hidratante ele é remédio. Você tem que pensar naquilo ali como parte do seu tratamento. E às vezes você pode tentar veículos, né, de hidratante, tipo loção cremosa, que vão ter uma tolerância maior quando você estiver nessa época do ano. E fazer outras medidas também, que a gente conversou já nas aulas anteriores, né? Na live anterior a gente falou bastante sobre isso, para aliviar a crise, a coceira e às vezes quando você está num lugar mais quente. Então, a primeira coisa foi isso, né, gente? Baixa aderência e uso incorreto das medicações. Isso está associado. Segundo ponto, porque a sua dermatite pode não estar melhorando. Fatores que exacerbam a doença ou os gatilhos que você não conseguiu identificar. A gente sabe que a dermatite atópica ela pode ter diversos gatilhos, diversos fatores que podem exacerbar a sua doença. E se você não conseguiu descobrir especificamente o que piora a sua doença, ela pode não melhorar.
Então, baixa umidade no ar é um dos fatores que a gente mencionou, né? Aquilo, eu vou fazer uma viagem, eu vou para um lugar que é muito seco, fui para o deserto. Você pode ter, assim, uma crise durante a viagem. Então, por isso, o paciente às vezes tem que até se precaver, se ele já sabe disso, levar o seu kitzinho. A pele ressecada é um outro gatilho. Às vezes, a pessoa que transpira muito, o suor pode funcionar como um gatilho para algumas pessoas. O estresse, se você não tem um bom controle emocional, se você está passando por um momento difícil, a perda de um ente querido, nessa coisa da pandemia, seu negócio às vezes não está indo bem, dificuldade financeira, isso tudo gera estresse. E, infelizmente, esse estresse, no caso da dermatite atópica, ele pode ser refletido na sua pele. Então, não adianta fechar os olhos para os fatores emocionais. Eles têm uma relação direta com o agravamento da sua doença. Uma outra coisa também é você se expor a substâncias que são irritantes, produtos químicos, seja por você tocar ou por você estar num ambiente que tenha aeroalérgenos, que você está inspirando aquilo ali e aquilo ali pode estar te sensibilizando e piorando a sua pele. Uma outra coisa muito importante é você utilizar na sua pele produtos próprios para quem tem a dermatite atópica, porque senão você vai estar sendo contraproducente. Às vezes, toda a hidratação que você consegue com os hidratantes, você pode estar perdendo isso no banho. Às vezes usando cremes ou produtos que não são próprios para sua pele e estão retirando toda aquela gordura de proteção que você tanto precisa na dermatite atópica. Então, assim, muitas vezes eu converso com o meu paciente, quem tem dermatite atópica, às vezes ele precisa ser um detetive, porque o seu médico ele pode ser excelente, ele pode ser especialista em dermatite atópica, te dar os melhores tratamentos, as melhores orientações, mas tem alguma coisa que só você vai poder fazer. Primeiro é aderir ao tratamento e seguir as recomendações dele. E o segundo, você vai ter que observar na sua rotina o que piora a sua dermatite, o que pode ser muito diferente de uma pessoa para outra. Então não existe uma resposta pronta para isso. O médico ele vai poder estar te orientando. Olha, você tem que observar isso, chamando a sua atenção para o que poderiam configurar em gatilhos ocultos, como se estivesse guiando o seu caminho até você chegar num controle melhor da sua doença. Mas descobrir efetivamente o que piora, você vai precisar ajudar. Então vai ter muito o seu lado também. É por isso então que tem diversos fatores que às vezes não controlam a sua dermatite. Porque primeiro a gente precisa do profissional auxiliando, mas a gente precisa também da aderência do paciente e às vezes, se isso é na criança, às vezes é muito mais difícil de perceber. Se você é um adulto, já é difícil achar um gatilho. Agora você imagina uma criança que às vezes vai para o colégio, passa o dia inteiro na rua, come comida do amiguinho, às vezes biscoito que tem um pouquinho mais de corante, ou então ele vai se expor ao ar-condicionado do colégio, o uniforme do colégio, vai participar da educação física. Então vai ter uma série de coisas naquele ambiente ali e a criança, infelizmente, ela não vai saber falar para os pais o que piora a dermatite dele. Então os pais, mais ainda, tem que estar bem orientados assim para tentar chegar, para entender quais são os gatilhos do seu filho. Então esse é um ponto muito importante. Então esse foi o segundo, né? E uma vez que a gente encontre esses gatilhos, a gente tem que encontrar maneiras de controlar esse gatilho. Nem sempre a gente vai conseguir isso, por exemplo, com a mudança climática, mas a gente pode se antever, por exemplo, uma viagem. Eu vou viajar. Quem é alérgico tem que estar atento a isso. Qual hotel que eu vou ficar? Eu tenho alergia a ácaros? Será que eu levo minha própria roupa de cama? Ou então, como é que vai estar o clima naquele lugar? É um ambiente que é frio, é seco? Como é que é a umidade? Porque aí você não vai passar perrengue, porque você vai estar antevendo isso, vai levar seus hidratantes, sua rotina toda de skincare e também seus cremes de tratamento. Uma outra coisa que às vezes o paciente não se apercebe e é muito importante em relação aos gatilhos, se chama fotossensibilidade. Alguns pacientes, eles podem ter uma pele sensível à exposição à radiação UV, ou seja, a baixos índices de exposição à radiação UV. Você não precisa estar na praia, na piscina. Você andando na rua pode ter essa fotossensibilidade desencadeada, ou seja, quando você pega sol, piora a sua dermatite. A gente sabe, e eu mencionei anteriormente, que a fototerapia ela pode ser utilizada no tratamento. E a fototerapia é radiação UV também. É a radiação, geralmente o recomendado de primeira linha é o UVB Narrowband. Então, pode ser inclusive usado no tratamento. Mas olha só, tem pacientes que podem piorar da dermatite com a exposição à radiação UV.
Então, não são todos, mas tem que ter essa atenção porque cada paciente é cada paciente pode ter um gatilho e às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. E aí, o que esses pacientes podem fazer? Se eles acham que a lesão ao sol está piorando a dermatite, protetor solar. Tanto o protetor mesmo, né, é o creme que você vai utilizar na sua pele, mas também proteção mecânica, chapéu com proteção UV, roupa com proteção UV, isso tudo para tentar prevenir se você tiver a fotossensibilidade de piorar a sua crise. Uma coisa que eu recomendo para os pacientes, porque muita gente me fala, olha, eu uso protetor solar e o protetor solar arde na minha pele. Por que isso pode acontecer? Existem dois tipos de protetor solar físico e químico. O protetor, geralmente assim, tem protetores hoje em dia que eles têm associação, ele não é nem só químico nem só físico, mas vamos lá, vamos dividir assim, químico e físico. O químico, como o próprio nome diz, ele tem substâncias químicas que às vezes em alguns pacientes podem causar alergia e ardência. Então, para esses pacientes com dermatite que estão com feridas, às vezes o que eu recomendo é a proteção física, que aí no protetor vai ter dióxido de titânio e óxido de zinco. E é o mesmo protetor solar que a gente recomenda para gestante, que ele vai fazer como se fosse uma película de proteção. E por isso que eles ficam brancos também. Geralmente esse protetor físico ele é mais grosso, ele tem uma textura que cosmeticamente não é tão aceitável. Às vezes o paciente vai no dermato, olha só, por isso que a gente tem que entender as coisas. Vai no dermato, o dermato passa esse protetor grosso, branco, e aí a gente vai aplicar, mas poxa, que droga, gastei um dinheirão para ficar branco desse jeito. E aí não entende o porquê. Agora eu tô dizendo aqui para vocês, que é porque o mecanismo de ação desse protetor é uma barreira. Ou seja, se ele vai fazer uma película ali, você consegue visualizar aquilo ali. Por isso que o protetor ele fica mais branco. Então, muito importante essa questão. E, gente, proteção solar é fundamental. Outra queixa super frequente dos pacientes é as manchas. As manchas da dermatite podem curar? Quando você está com lesão avermelhada, você pega sol, isso pode gerar mancha na sua pele. Então, a proteção solar, além de prevenir o envelhecimento, né? Porque a gente tem dermatite atópica, nós mulheres ou homens, mas queremos ficar belas também. Então, além de prevenir o envelhecimento, prevenir o câncer de pele, melhorar a fotossensibilidade desses pacientes que tenham essa fotossensibilidade, ela ainda pode ajudar a proteger a sua pele desses gatilhos da dermatite atópica. Então, assim, protejam-se do sol. São muitos benefícios. Então, vamos partir agora para a terceira razão do porquê a sua dermatite pode não estar melhorando. Terceira razão, uma infecção na pele. E aí, vamos lá. Como é que eu vou perceber que eu tenho uma infecção na pele? O paciente que tem dermatite atópica, ele é mais predisposto a ter infecções, tanto bacterianas, virais, quanto fúngicas. Como é que eu posso suspeitar que eu tenho uma infecção bacteriana na minha pele? Primeiro, a gente já falou, a dermatite atópica não está melhorando, por alguma razão. Segundo, o aparecimento de pus, às vezes aquela aguinha saindo, mas uma aguinha mais grossa, mais amarelada, que pode aí ficar entre um pus e uma exudação. Às vezes aparecem aquelas crostas melicéricas que a gente chama, que são aquelas crostas meio da cor do mel mesmo, que podem indicar pra gente que a gente tem uma infecção na pele. Em se tratando de bactérias, uma coisa que é muito importante é que às vezes o paciente ele não precisa ter uma infecção propriamente dita para sua dermatite não estar melhorando. A gente fala que a colonização, ou seja, você ter uma bactéria na sua pele que não está causando doença, ela está ali, ela também pode ser um gatilho. Então, se você tem uma infecção crassa, né? Foi isso que eu falei, das crostas, do pus, precisa tratar com antibiótico e aí o médico vai te ajudar nesse diagnóstico, mas eu tô te dando as dicas de como você pode suspeitar. Mas você também ter a colonização, a gente sabe que os pacientes que têm dermatite atópica, eles têm mais uma bactéria que se chama Staphylococcus aureus na sua pele e essa bactéria, ela produz um super antígeno que gera muita inflamação nesses pacientes. Então, a bactéria ela tá ali quietinha na sua pele, você não consegue nenhum sinal visível que ela tá ali. Você não vai saber olhando, mas ela tá te colonizando. E aí você pode ter a sua dermatite exacerbada por conta disso. E pior ainda, você pode ter na sua casa outras pessoas que também sejam colonizados por essa bactéria e eles podem estar carreando e ajudando você a ter mais dessa bactéria. Então, muitas vezes, esses pacientes precisam fazer uma descolonização com antibiótico por creme, na maioria das vezes. Mas aí, quando a gente vai descolonizar o paciente, a gente precisa descolonizar os familiares
se for o caso, né, se o médico julgar apropriado, para evitar essa colonização, porque ela pode estar agravando sua dermatite. E um ponto muito importante é que animais de estimação também podem carregar essa bactéria. E aí é um grande problema, porque geralmente a gente não recomenda o tratamento desses animais com antibiótico. Mas aí entra aquela questão: eu sou contra paciente com dermatite atópica ter animais de estimação? Não. Mas cada caso tem que ser avaliado individualmente, a gente tem que ver a gravidade dessa dermatite. E uma coisa eu recomendo para todos os pacientes: a gente tem que ter um certo distanciamento em relação aos nossos pertences pessoais, como o nosso pijama, nossa roupa de cama, às vezes o sofá da nossa casa, que são locais que às vezes a gente vai sentar de short, com a pele desprotegida, e aí pode estar entrando em contato com o próprio pelo do animal, que vai ter toda a sujeira que ele andou na rua, que ele se esfregou na grama, e também com essas bactérias que eles podem estar carregando. Então, assim, tem que ter todo um cuidado especial com o seu bichinho, né, com o seu animal, para ele não estar piorando sua dermatite também. Uma outra coisa que o paciente com dermatite atópica ele pode ser mais suscetível são as lesões virais, e dentre elas a gente encontra o herpes. Então existe uma coisa que chama eczema herpético no paciente com dermatite atópica, que é quando aquela lesão do herpes ela dissemina para o corpo inteiro. A característica é um pouquinho diferente da infecção bacteriana. Geralmente ela pode cursar aí com algumas vesículas, umas bolhazinhas, às vezes até com sangue dentro, que vão fazer a gente pensar mais numa infecção herpética do que numa infecção bacteriana. E aí o tratamento, assim, é mais grave, tem que ser instituído mais prontamente e precisa dos antivirais por via oral mesmo. E aí a gente vai suspeitar por tudo isso que eu falei, né? Crostas, a lesão com aguinha sanguinolenta e uma queda, às vezes, do estado geral do próprio paciente. Então, a terceira razão que a sua dermatite pode não estar melhorando está relacionada a infecções na pele. Quarta razão, essa, gente, é bem importante e acontece com uma certa frequência. Você pode ter reações de hipersensibilidade ao tratamento. Ou seja, você pode ter uma dermatite de contato ou uma hipersensibilidade retardada aos emolientes, ou seja, aos cremes que você utiliza, ou aos próprios cremes hidratantes, ou próprio as pomadas de tratamento. A alergia de contato, ela pode ser causada pelo veículo que você está utilizando da pomada ou do creme, mas também as substâncias intrínsecas daquele produto ali. Por exemplo, lanolina, conservantes, propilenoglicol. Isso tudo não é que todos os pacientes vão ter alergia ou hipersensibilidade a esses cremes, mas isso pode acontecer. Então, por isso que vocês já devem ter ouvido falar vários pacientes dizendo assim: olha, eu já testei vários cremes, gastei um dinheirão e o creme arde na minha pele. Às vezes, o que vai servir para um não vai servir para outro. O creme pode arder porque, no seu caso, você pode ter uma hipersensibilidade àquela substância. Uma outra razão do creme arder é que, às vezes, quando o paciente está com ferida, ele não pode estar utilizando, às vezes, creme com ureia ou lactato de amônio, porque nem sempre quando o creme arde é porque você tem alergia. Às vezes, como você está com uma ferida, você aumenta a sua predisposição a você ter alguma ardência com aquele creme. Então, se está na crise, evitar hidratante com ureia e lactato de amônio. Só que, ainda assim, eu não estou na crise, está relativamente controlada a minha DA, mas eu comprei um creme super caro que o dermato me indicou e está ardendo. Você pode ter alergia a algum princípio desse hidratante. Então, alguns pacientes, às vezes, eles têm que migrar várias vezes de um hidratante para o outro até eles conseguirem chegar no hidratante que vai servir para ele. É por isso que várias vezes você usa meu filho se deu super bem com esse hidratante. Você vai indicar para outra pessoa e às vezes a pessoa não vai ter uma resposta tão positiva com esse mesmo hidratante. Então, essa é uma questão bem importante. Uma outra coisa é que os inibidores da calcineurina, o tacrolimus, por exemplo, ele pode gerar ardência quando ele é aplicado, mas isso não quer dizer que ele é uma hipersensibilidade. Então, é um efeito colateral esperado da medicação. Se você, por alguma razão, utilizou o creme no rosto, no corpo e está ardendo, tenha calma, tenha paciência, dê chance a esse tratamento, que eu sei que não é barato.
antes de você descartar e falar que ele não funcionou. Geralmente essa ardência com os inibidores da calcineurina tende a diminuir conforme você utiliza o tratamento. Então você não jogou seu dinheiro fora. Não pense dessa maneira. Dê uma chance, converse às vezes com o seu médico sobre o que está acontecendo, dos efeitos colaterais, antes de descartar e falar que aquilo ali não funcionou para você. Então, quando que a gente vai suspeitar que tem essa hipersensibilidade? De novo, se você tem uma dermatite atópica que não está melhorando, às vezes você pode estar indo no caminho contrário. Você pode estar com uma alergia ao creme, algum princípio do creme ou das pomadas de tratamento. E outra dica, se você tem uma dermatite atópica que além de não estar melhorando, ela está piorando apesar do tratamento adequado, olha só, nossa, tô fazendo tudo bonitinho usando creme e ainda assim eu tô piorando, você pode ter uma hipersensibilidade, uma alergia a algum desses componentes. Então, você já se liga nessa questão. E, ok, eu acho que eu tenho. Tudo aí que você me falou, eu tô me vendo aí nisso aí que você acabou de descrever. Como que eu posso proceder? Você vai conversar com o seu médico e ele vai juntar a clínica, ou seja, tudo isso que você contou para ele, ele vai juntar essa informação com o exame. Então, pode ser necessário fazer o PET teste. A gente também falou sobre o PET teste, a diferença entre o prick e o teste na última live. Eu não vou conseguir falar isso hoje, senão a gente não vai ter tempo de seguir com todo o conteúdo. Então, você pode estar realizando o PET teste, que é aquele teste que vai colar aquele adesivo nas suas costas para ver se você tem alergia de contato a alguma substância. Se o PET teste vem positivo, significa que você tem sensibilização. Então, você pode fazer junto com o seu médico um teste, uma prova e tentar retirar aquela substância que veio positiva do seu dia a dia. Se você tiver uma resposta positiva, melhorou, nossa, você conseguiu então de alguma maneira achar o que estava piorando a sua alergia. Então, isso é muito importante e sempre você trocando, tendo essa relação de troca com o seu médico. Então, a clínica e o PET teste ele pode ajudar muito. Uma outra fator, né? Então vamos lá para a quinta razão. A gente tá na quinta razão por que a sua dermatite pode não estar melhorando. Alergia alimentar. Recebo muitas perguntas, inclusive aqui no perfil, diversas pessoas me perguntando quando suspeitar que eu tenho alergia alimentar. A gente tem que diferenciar uma alergia alimentar verdadeira de uma intolerância. Então, se você tem uma intolerância, significa que às vezes você não consegue, às vezes, ingerir uma grande quantidade, um grande volume daquela substância, ou então você tem a deficiência de alguma enzima que não te permite ingerir aquela medicação, aquele alimento, desculpa. Mas se você tem uma alergia verdadeira, você vai ter um mecanismo imunológico, ou seja, algumas células do seu corpo vão reagir com aquela substância e aí você, quando ingere aquela substância, vai ter ou uma reação imediata, que são as IgEs mediadas, que a gente já conversou, que são as imunoglobulinas e os soldados de defesa do nosso corpo, que eles podem gerar uma reação rápida, que pode ser tanto a anafilaxia como a urticária, que são aquelas lesões ponfosas, vermelhas, transitórias e que coçam bastante na nossa pele, que são as urticárias, ou então a reação anafilática. Mas você pode ter também uma reação ao alimento tardia, ou seja, você ingeriu o alimento, você não teve reação nenhuma nas primeiras horas ou nos primeiros dias, mas você pode estar reagindo com aquele alimento depois de 7 dias, por exemplo, ou ele pode estar ajudando a piorar a sua dermatite atópica ao longo de meses aí, porque você não fez esse diagnóstico. Então, como que a gente vai suspeitar da alergia alimentar? Dermatite atópica que não está melhorando apesar do tratamento adequado, tem que suspeitar da alergia alimentar. E se você ingere algum alimento que você possa ter uma reação mais imediata, você também suspeita, né? Aí é mais fácil nesses casos da gente perceber. Ok, então eu suspeitei que eu tenho uma alergia alimentar. O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Antes de você sair excluindo tudo que é alimento da sua vida, sem um diagnóstico próprio, eu recomendo que você volte no seu médico e aí sim, você pode estar fazendo exames de sangue, pode estar solicitando, o médico pode estar solicitando a dosagem da IgE total ou a dosagem da IgE específica para determinados alimentos. Ou você pode estar realizando o prick teste, que é aquele que você faz no antebraço, faz a leitura no mesmo dia e ele faz a pesquisa dos alérgenos alimentares. Ok, meu teste veio positivo. E agora, eu tenho realmente alergia? Você tem uma sensibilização. Obviamente aqui, gente, se você tem uma reação grave, ou então se você tem uma urticária, ou teve uma anafilaxia com algum alimento, ok,
tá fechado, você não precisa de mais nada para confirmar esse diagnóstico. Mas se você não tem essa reação imediata, você não teve nenhuma lesão grave com nenhum alimento que você ingeriu, nesse caso, você tem que, tendo um resultado positivo para alergia alimentar, é recomendado o teste de provocação oral, no qual você vai eliminar aquele alimento da sua dieta por algumas semanas e, com acompanhamento médico, reintroduzir ele na sua dieta para então você fechar realmente se você tem o diagnóstico ou não de uma alergia alimentar. Sexto e último motivo por que a sua dermatite pode não estar melhorando: deficiência de vitamina D. Algumas pessoas já me perguntaram se a deficiência de vitaminas pode acarretar uma piora da dermatite atópica. Então, a gente sabe que quando você tem baixos níveis da vitamina D, isso pode sim estar associado a uma dermatite atópica mais severa e a infecções mais frequentes. É recomendado que você faça suplementação de vitamina D em todos os pacientes com dermatite atópica? Não é recomendado. O guideline ele não orienta isso pra gente. Mas se o paciente vem em você, ele está com uma doença que é refratária, que não está melhorando, você faz uma investigação pelo exame de sangue, pede a dosagem da vitamina D e essa vitamina D ela vem num nível de deficiência ou insuficiência. Então, a gente tem que suplementar a vitamina D desses pacientes, porque a gente sabe que baixos índices de vitamina D podem sim estar associados com uma piora e com uma dermatite atópica mais grave. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Vocês conversaram bastante comigo, né? Então a gente conseguiu falar esses 6 pontos. Se vocês quiserem, vão me contando aqui a experiência de vocês. Dentro do possível, eu vou tentar responder a todo mundo. Dermatite no couro cabeludo com muitas cascas. Alguma sugestão? Eu acho que um ponto primordial, diagnóstico diferencial. A gente tem que saber se isso é verdadeiramente uma dermatite atópica ou se é uma dermatite seborreica ou uma dermatite de contato. Somente tendo o diagnóstico correto, a gente consegue dizer qual o melhor tratamento. A dermatite atópica, o tratamento é multifatorial, é isso tudo que a gente está conversando aqui. Se for uma dermatite de contato, uma dermatite seborreica, o tratamento é diferente. Minha filha tem e sofre também. Minha filha tem, a Bia tá falando pra gente, IgE é muito alto. A Adriana: filho até 5 anos morava no Rio e nunca teve. Quando nos mudamos para a região mais litorânea começou. Ano passado teve crise forte e não reagiu a 40 ml diárias. 40 ml? 6 meses, 3 vezes ao dia. 40 ml do Ixizine. Então usou o antialérgico, para ajudar no tratamento da crise. Geleia de vaselina é indicado para hidratação da pele? O que eu recomendo em relação à vaselina? A vaselina ela pode ter uma textura que para muitos pacientes pode ser intolerante. Às vezes a pessoa não aguenta ficar com a vaselina na pele porque fica muito grossa. Então, às vezes, você pode estar utilizando a vaselina à noite, Você primeiro passa seu creme de tratamento. Naquela região que estiver bem ressecada, às vezes região de dobra, a vaselina ela pode ser utilizada assim. Estou em crise no corpo todo. Bom, eu espero que o que a gente está falando aqui possa te ajudar em relação a tentar, da melhor maneira possível, controlar essa crise. A vaselina junto ao hidratante é bom para reforçar a hidratação da pele? Eu não recomendo que coloque no mesmo frasco, até porque você pode contaminar. Não recomendo, é difícil recomendar de você misturar as coisas, a não ser assim. Em relação à vaselina, realmente não é bom misturar, não. Eu passaria o hidratante na pele e a vaselina pode ser utilizada assim em algumas outras regiões que estejam com a pele mais grossa, mais ressecada, com aquele grosseirão mesmo, às vezes ajuda. A Rita: eu tenho dermatite, fico com o corpo vermelho e quando tomo corticoide, melhorar muito depois com os efeitos... Então tá. Tomo corticoide, melhora muito, mas aí tem o efeito rebote. Os dermatologistas falam que sou sensível ao corticoide. Na verdade, assim, o corticoide ele pode sim ter o mecanismo de um efeito rebote, que é você utilizar a medicação, melhorar, ficar bem maravilhosa, e aí quando você interromper a medicação, voltar. O que a gente pode fazer para prevenir isso daí? Isso vai depender da potência do creme de corticoide, se você está utilizando corticoide por via oral, quanto tempo que você está fazendo uso da medicação e o que piorou, qual foi o gatilho que piorou a sua dermatite atópica. Então, às vezes, é necessário você fazer um desmame bem gradual
desse corticoide, ou até mesmo quando você vai fazer o desmame, você pode associar com os inibidores da calcineurina para tentar prevenir esse efeito, se você já está utilizando o corticoide por um longo período. Então, tem uma série de medidas que a gente pode tentar para amenizar esse efeito rebote do corticoide. Estou em crise mais no rosto por causa das máscaras. Olha, eu tenho visto bastante isso também, gente, porque assim, tem muita máscara que é feita de tecido. Às vezes aquele tecido fica pinicando no rosto, até quem não tem alergia fica com aquele desconforto. Imagina o paciente com alergia. Para quem tem dermatite atópica, aquele tecidinho, né, a lã, aquela pinicação é terrível. Isso aí pode realmente piorar a dermatite. Meu filho tem DA desde os 8 anos. Espero que você esteja gostando, Jana, do que a gente está passando aqui tenha servido para o seu filho. Meu filho tem 15 anos e sofre desde os 4 anos. A IgE é acima de 5.000. Já fez fototerapia, mas não resolveu. O que eu faço? Então, você viu que a gente falou aqui na live várias razões o porquê a dermatite pode não estar melhorando. Lembra que a primeira delas que eu falei é classificar a gravidade da dermatite? Tem que ver se o seu filho foi indicado para ele um tratamento sistêmico. A primeira coisa que eu checaria é: essa dermatite atópica foi classificada adequadamente? Levou em consideração todos esses 6 fatores que eu falei? Levou, ok, é uma dermatite grave, precisou da fototerapia, não melhorou? Às vezes pode acontecer. A gente vai subindo degrauzinho, às vezes o seu filho pode vir a precisar da medicação oral, Cleonice. Mas assim, não se automediquem, pelo amor de Deus, o que serviu para um não serviu para o outro, sempre com acompanhamento médico. Fui diagnosticado com sarna humana. Pode ser? Sim. Eu já falei em outra live também, né? A sarna, ela pode confundir muitos médicos que não estão acostumados a ver pele, podem fazer um diagnóstico falso de uma dermatite atópica e ser sarna, escabiose. Pode acontecer. Então, se você tem uma dermatite que surgiu na vida adulta, que não tá clássica, tá diferente, às vezes pode ser sarna, né? E aí o tratamento é bem simples, você tem que fazer uso de alguma substância para matar aquele ácaro que está causando a sarna, né? Porque é um germe. E aí, graças a Deus, tem cura. Adriana, depois do uso do corticoide sem surgir efeito, fez uso de ciclosporina, com a pandemia parou e voltou novamente. A dele se concentra nas nádegas, aí na continuidade, né? Não coube tudo no mesmo comentário. Então, uma das medicações que podem ser utilizadas por via oral é a ciclosporina. Qual o problema da ciclosporina, né, Adriana? É bom eu te orientar para você poder ficar de olho, né, para ver se seu filho está sendo bem acompanhado. A ciclosporina, ela pode causar problema renal, não é que ela vá causar, olha lá, hein? Por isso que as medicações são feitas com acompanhamento médico. Pode causar, então tem que ter um cuidado, o médico ele sabe disso, ele vai passar uma dose adequada para o seu filho. Ela pode gerar acometimento renal e pode aumentar a pressão arterial. Então é importante ter essa atenção. É importante fazer exame de sangue, ver como é que está a função renal e toda vez que ele for na consulta médica verificar a pressão arterial. A ciclosporina é uma medicação que ela não pode ser utilizada por tempo muito prolongado, então geralmente o tratamento dura aí 2 a 4 meses e a gente fala que ela é uma medicação de transição. Às vezes o paciente que está muito grave, a gente usa a ciclosporina para depois então migrar para alguma outra medicação imunossupressora, porque por conta dos riscos do uso da ciclosporina por tempo prolongado. O que devo fazer? Estou com alergia a todos os tecidos das máscaras. Bem, é uma situação difícil mesmo. O que eu recomendo geralmente para os pacientes é que o tecido seja de algodão, 100% algodão, porque é uma tendência menor a que ele seja hipoalergênico. Agora, se é 100% de algodão e você não está conseguindo, tenta hidratar bastante essa pele e usar a máscara pelo menor tempo possível. Eu acho que seria uma dica para tentar ajudar. Adriana, em crise, meu filho só pode tomar banho um dia sim, um dia não. Adriana, então, essa é uma outra questão. Geralmente, a gente recomenda que o banho seja diário. É óbvio que isso tem que ser avaliado caso a caso, por conta da bactéria que eu falei, daquela superinfecção pelo Staphylococcus aureus. É comprovado que quando você faz a higienização, você não precisa ficar esfregando, passando sabonete, você tomar um banho próprio para o paciente atópico, isso pode diminuir a colonização pela bactéria.
Então tem que ver isso aí muito direitinho, conversar com o seu médico para ver se com todas as medidas comportamentais do banho, todo o cuidado que você possa ter, você não consegue dar um banhozinho diário nele. Às vezes nem que você utilize só o sabonete bem suave, né? Ou o óleozinho de limpeza somente naquelas partezinhas que realmente tem um odor mais forte ou que sujam mais. Quando sangra, Adriana, quando sangra uso soro e água termal. Pode ajudar, muitas pessoas gostam. A Mariana, paciente não é médico, isso aí, a gente é uma equipe, é um trabalho conjunto do paciente e do médico. A Jana, comprei Lipicar AP e ardeu e queimou no meu filho. Pois é, Jana, foi tudo isso que a gente falou, em relação aos cremes que podem arder, né? Às vezes uma hipersensibilidade, às vezes tem algum princípio que na pele do seu filho não tolerou. Alguns hidratantes funcionam na minha pele, mas me dá reação na mão. Por que isso pode estar acontecendo, essa reação na mão? Eu imagino, né? Por conta da pandemia, a gente lava muito mais a mão. E aí, álcool gel, sabonete, toda hora lavando a mão. Às vezes a gente coloca a luva pode ter talco. E aí a sua mão, ela pode estar mais ressecada do que o restante do seu corpo. Então a gente sabe que quando o paciente está com feridas, às vezes substâncias que não são alergênicas podem vir a causar alergia. Então, eu imagino que possa ser por isso que você está com uma reação pior na mão. Marta, visão humanizada da saúde. Parabéns, Alexandra. Obrigada, Marta. A gente tem que marcar aquela outra live, né? A Marta é a psicóloga que fez uma live aqui, ela acrescentou tanto, mas tanto. A live está gravada aqui no perfil para quem quiser ver. A Érica, dê sugestões de hidratantes. Eu usei o Meditar. Gente, eu evito ficar falando em relação à marca do hidratante, por quê? É por aquilo tudo que eu falei com vocês. O hidratante que vai servir para um paciente pode não servir para o outro. O objetivo aqui principal é dar uma orientação do que vocês podem fazer para melhorar a crise, que a hidratação é importante. Então, o que eu oriento, assim, em relação aos hidratantes, né? Para depois não falarem que eu estou associada com algum laboratório, que eu estou ganhando alguma coisa. Eu tenho que ter muito cuidado em relação à ética do que eu indico aqui. Então, é uma hidratação de 2 a 3 vezes ao dia. Às vezes o paciente pode precisar de mais. Na crise, evitar ureia e lactato de amônio. Procurar hidratantes que tenham as ceramidas. E se você tiver na crise, aqueles hidratantes que têm o AI no final, eles são anti-inflamatórios. Geralmente eles tendem a ter um resultado melhor quando você está na crise. E por isso que eles são mais caros, infelizmente. Uma outra coisa é que, geralmente, eu prefiro indicar cremes ao invés da loção cremosa. Porque o creme ele é mais consistente. E aí ele é mais grossinho. E eu acredito que hidrate um pouco melhor a pele do paciente. Mas se o lugar que você mora é muito quente, um verão muito intenso, você pode estar fazendo uso da loção cremosa mesmo. Creme é melhor do que loção hidratante? Comecei a usar o creme da CeraVe e percebi que o creme hidrata melhor a pele. Eu também considero os cremes mais hidratantes, sim. Por quê? A loção cremosa ela tem uma quantidade maior de água. E aí ela permite uma evaporação maior da pele. Eu acho que o creme ele é mais oclusivo mesmo pelo veículo que é utilizado e aí faz uma hidratação maior. A Kelly usa o Hidrate Ureia e acha ótimo. Quando fico nervosa ou ansiosa, piora muito. Com certeza, gente. A dermatite atópica ela tem uma relação direta com o estresse. Então, assim, prestem atenção a esse gatilho, é muito importante. Iniciei com Lipicar Balm AP mais M, muito bom. Um pouco caro, mas valendo a pena. Às vezes ainda coça a pele, às vezes ainda coça, mas a pele está perfeita. Olha só, o pessoal aqui está indicando os hidratantes que faz uso. Usei hidratante com ureia uma vez ao dia e outro 2 vezes. Ótima absorção e a pele fica hidratada mais tempo. Isso aí, se você não está na crise, o hidratante de ureia ele é bom sim, ele pode ser utilizado e aí tem uma chance menor de arder. Usei da linha Cetaphil na minha filha, não tenho mais lesões, porém ficaram as manchas. Existe algo que ajude a clarear? Então, a velha história das manchas, né? Então, primeiro, vamos lá, gente, a fotoproteção. E o importante também é a gente entender o mecanismo da mancha.
Se a mancha for um efeito colateral dos corticoides, por exemplo, é um pouquinho mais difícil da gente conseguir tratar, porque a mancha ela pode ser tanto escura quanto uma mancha hipocrômica, uma mancha bem clara. Então você tem que entender o mecanismo da mancha. Se a mancha está numa cicatriz, também é difícil, a gente tem um resultado limitado para tratar. Agora, se você tem uma mancha por mecanismo de hipercromia pós-inflamatória, ou seja, você teve uma lesão inflamatória na sua pele e aí isso ali gerou uma mancha escura, às vezes, ela pode ser clara ou escura, aí você pode estar utilizando clareadores com a indicação do seu médico para fazer o tratamento. Mas, gente, clareamento de corpo é uma coisa que exige muita paciência. Às vezes, o clareamento do corpo vai demorar meses. Então, o paciente tem que ter muita paciência mesmo. E protetor solar e não se expor ao sol. A dermatite atópica deixa a pele grossa, escura e descasca? Sim. Isso tudo que você falou pode acontecer na dermatite atópica. Doutor, o que você acha da ozonioterapia? Já me fizeram essa pergunta. Eu não tenho experiência com a terapia de ozônio no tratamento da dermatite. No entanto, o que eu posso afirmar é que nos principais guidelines não é citado o tratamento com a ozonioterapia. Então, se alguns pacientes utilizam e têm um bom resultado, é off-label. Quando a medicação ela não tem comprovação para aquilo ali, ou seja, comprovado que serve para dermatite atópica, a gente fala que é off-label. Então, eu acredito que a ozonioterapia seja off-label também. Minha filha tem dermatite, tentamos afastar para fazer o teste e ela ficou depressiva. Não entendi, Érica. A sua filha tem dermatite, tentamos afastar, mas afastar de quê? E ela ficou depressiva? Eu não entendi. Doutora, tem tratamento natural para o eczema atópico? Tem. O tratamento natural, para mim, são todas as medidas que a gente pode fazer para dermatite atópica, mas assim, isso aí é muito conteúdo, realmente eu não consigo falar tudo de uma vez só. Vai chegar um momento que na crise a gente pode precisar da medicação, sim, mas eu diria assim que grande parte do tratamento é natural, são medidas que você vai fazer na sua casa, na sua pele, no seu dia a dia, de maneira natural, sem uso de substâncias, de medicações, né? É o caso do meu filho, reclama muito, imagino, com a ardência dos hidratantes. Obrigada, Paulo. Muita sabedoria. A Kelly tem o gato, cachorro, chocolate, amendoim, camarão, poeira e entre outros. Olha só, esses alimentos que ela citou são muito associados com a alergia da dermatite. Em relação ao uso dos probióticos, eu também já fiz um conteúdo aqui, né? Falando a respeito dos probióticos. Eles são um tratamento também que ainda precisam de mais estudos. Eu nem recomendo, nem contraindico. Eles podem ser promissores no tratamento da dermatite atópica, mas eles são caros, eu entendo isso. Então pode ser, assim, tem que ser avaliado. Eu acho que antes de recomendar um probiótico para um paciente, eu ficaria muito atenta a essa questão do custo e o quanto essa substância pode estar ajudando esse paciente. E a gente sabe que existem prebióticos naturais. Você tem uma alimentação saudável, por exemplo, com bom teor de fibras, banana, frutas, isso daí pode estar relacionado, pode ser um probiótico, né? Então, olha só, coisas naturais para melhorar a sua dermatite. Gente, ficaram umas perguntinhas aqui. Eu vou ter que encerrar, porque a gente está chegando a 1 hora de live. E aí, o que acontece? A live foi maravilhosa, muito obrigada pela presença de todos. Vocês não serão prejudicados, porque eu falei que eu ia dar dicas em relação ao custo do tratamento, lembra? Eu não esqueci. E não foi mentira também. Então, para quem ficou aqui até o final, né, quem acompanhou, eu tenho o Telegram, o link na minha bio. Assim que terminar a live aqui, eu vou deixar essa live salva e aí eu vou fazer um áudio lá falando todas as dicas que eu ia falar para vocês aqui na live em relação ao custo do tratamento. Eu vou estar passando para vocês no Telegram, tá? E aí eu acho que dessa maneira ninguém sai prejudicado e aí eu cumpro com a palavra que eu falei para vocês. Gente, muito obrigada mesmo. Se vocês ainda não seguem aqui, não seguem ainda as minhas outras redes, né? Tanto o Telegram quanto o YouTube, sigam lá.
Caso vocês ainda não tenham ficado com dúvidas, eu vou fazer uma live na sexta-feira. Eu vou tentar fazer desse jeito, uma live com um pouquinho mais de conteúdo, que eu sigo um pouquinho mais adiante, às vezes não respondendo imediatamente quando vocês me perguntam, mas na sexta-feira eu vou fazer uma live que vai ser de perguntas e respostas. Então, quem eu não conseguir responder hoje, apareçam na sexta-feira que eu vou tentar responder naquele momento, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês.